Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Eduardo, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, fiquei um tempo sem fazer vídeo porque estava sem câmera e tal, aí agora chegou. Deve ter dado até para ver diferença aí na gravação. Então, comentar sobre o jogo do clássico, né? Porque isso, meu Deus, não dá para começar uma semana tranquila, não. Bom. Em relação ao clássico, né, acho que acabou a expulsão do Gabigol e a questão do Lianco virando, sendo o assunto principal, né, e condicionando o jogo em si. O Cruzeiro estava melhor até a expulsão e ainda conseguiu, assim, se manter até o final do primeiro tempo. Já no segundo tempo cometeu alguns erros, assim, né, e acabou, né, levando os dois gols. Então, ficou muito condicionada, né, as expulsões, e eu acho, assim, as substituições até que melhoraram, assim, o time. É, eu acho que, mesmo com o Gabigol, talvez teria, sim, colocado o Bolassi, porque mesmo no primeiro tempo eu tava vendo que tava tendo o Cruzeiro não tem um bom aproveitamento de bola parada, né? De bola na área, assim, né? Mas, vamos dizer assim, né? De bola estourada pra área, que o jogador cabeceia e com o Bolasse, né? Parece que ele tem essa habilidade. O Marquinhos também teve uma chance, né? Então, eu acho que seria, né, o interessante. Então, do jogo, eu acho que é isso, né? Eu acho que as substituições, né, não surtiram um pouco de efeito, mas como, né, tava sem um atacante, não surtiram tanto. É, então, acho que o jogo foi condicionado, né, à expulsão mesmo. Em, em relação ao jogo, acho que só, né, ficou difícil de analisar essas, né, sem esse contexto. Mas achei que, né, acabou que o time em todo, né, foi mediano, assim, né? Mas eu acho que ainda, como, igual eu falei, teve a expulsão, aí todos tiveram que se entregar mais, tal. O Romero tava, né, tentando ir, né, se ajeitar, tal. O Matheus Henrique também, então, né, vamos dizer assim que foi um jogo mediano. Uma questão que eu achei que o Atlético, assim, conseguiu controlar, né, igual eu falei no segundo tempo, melhor, assim, eu acho que os nervos, vamos dizer assim, não sei explicar, né, mas parece que controlar mais os nervos. O Cruzeiro acho que tava com aquela pressão de que, não, tem que vencer, né, teve o ano passado, né, que o Cruzeiro tava ganhando de 1-0 e levou a virada na final, então, né? Eu acho que o Cruzeiro tava com essa questão na cabeça, em vez de levar pro jogo tranquilo, tal, porque o Atlético, o Cruzeiro, né, já tá, é o primeiro time classificado, né, para a semifinal. O Atlético ainda pode não se classificar e o Atlético tinha, né, que vencer. Então, né, eu acho que faltou transferir um pouco também do peso, né, pro Atlético, assim, né, acho que na mentalidade, vamos dizer assim. Em relação ao jogo aí foi isso, né? Então vamos lá, as polêmicas, né? Acho que assim, Gabigol, né? Vai ter que entender o que é futebol mineiro, né? Porque ainda mais que a gente sabe como que funciona o VAR, tal, né? A arbitragem mineira, assim, né? Não, a gente, uma coisa, né? Pedrinho tem que ficar esperto, né? Já quantos casos que a gente já viu que deu polêmica de que o Cruzeiro foi prejudicado, já não devia ter aceito, né? Árbitro de Minas devia ter pegado um, né, de outra região e árbitro FIFA. Então, né, Pedrinho foi meio que, né, bobo nessa questão. E pelo menos o Matos, né, abriu para falar e já falou que não vai ser clássico, né? Não vai ter essa questão de clássico dividido, de até o final do ano, não, vai cumprir o que está escrito mesmo, porque percebeu, né, que não dá para dar mole, né? Você tenta manter de uma forma amigável, assim, né? Para que se tenha uma relação melhor, né? Igual eu falei, nossa, que incrível, né? Fiquei pensando, até no próprio jogo, assim, né? Lá nos Estados Unidos teve jogo com torcedores atrás que Cruzeiro junto, né? Na torcida mista, mas aqui não consegue, né? Ter essa relação. Então, né? Que o Cruzeiro também, pelo menos que acorde para isso, que não dá para ficar levando em banho-maria. É, então foi bom o Matos ter falado sobre isso, né? E não deixar
que né, qualquer arbitragem apite que não seja arbitragem mineira. Do lance, igual eu falei, Gabigol, né, foi muito ingênuo ali, né, Teve aquela questão de muita gente falando de descontar, né, que tinha, igual ele tinha ido no Dudu e tal, né, mas foi ingênuo, né, porque, né, foi ingênuo e a questão da expulsão, né, que o Ianco devia ter sido expulso, né, o que não dá para entender né, gente falando que o cara colocou a mão, né, só tem que estar com uma mentalidade não sei aonde, em Nárnia, para pensar nisso, que o cara vai colocar a mão, né? Sendo que, para começar, o primeiro fato, o Ianco, né, igual a gente comentou, o Ianco não estava nem na jogada, ele não devia ter ido lá, ele foi lá para quê? Ainda para quê? Não tinha, ele podia ter dado a volta pelo Dudu, ele quis passar pelo meio do Dudu. Então, né, ele assume o risco. Então, eu acho que teria que ter sido expulso, sim. Então, acabou, né, essa não expulsão e a expulsão do Gabigol condicionando o clássico. Mas foi bom para o Pedrinho ficar esperto, né? Porque fica tentando manter essa boa relação que não vai dar certo. Então, foi importante isso também do jogo, que acabou condicionando, né? E teve também, né, uma fala, assim, que eu acho que foi a melhor entrevista do Matheus Pereira, sobre várias questões, né? Deu pra, acho que pelo menos uma coisa também que eu percebi, que a torcida tá meio que acordando, né, pra essa questão sou jornalista, né? Mas, assim, tem gente que não consegue perceber. É, o jornalista, muito esse de internet, vai querer buscar, né, aquilo que virá, né, vai criar a palavrinha para que aquilo bombe, né? E aí o Matheus Pereira deu entrevista, né, falando que não, que tinham pedido para sair e tal, por causa da questão para criar o filho dele, né, que tá para nascer, eu acho que é o Theo, se eu não errei o nome, tá para nascer e tal, que queria criar na Europa, né, não queria criar no Brasil. Só pegaram essa frase, como se o Matheus Pereira tivesse pedido para sair e tal, gente, né? Sendo que ele só comentou que não tinha conversado, porque estava, né, quando deu aquela polêmica falando que tinha recebido proposta, né? Ano passado foi, né, tinha recebido proposta do Palmeiras e tal, e até hoje, né, parece que não chegou nenhuma proposta oficial. Então, né, ele foi só comentar, disse que não, ele pediu sair, mas só sairia se tivesse uma proposta vantajosa, né, para o Cruzeiro e tal, e que não teve, e que também que for, e só iria sair para o exterior. Uma frase normal, assim, que ele só comentou de coisa que passou, e aí colocam, né, virou título de matéria em tudo que é lugar. Então, a próprio torcedor que tem uns que pegou, não sei, principalmente por causa dessa mídia mesmo, que fica colocando como se o Matheus Pereira tivesse insatisfeito aqui, que não tivesse querendo jogar. Gente, em nenhum momento ele tá, né, assim, pode não estar dando melhor, mas que ele tá correndo, tá buscando, ele tá. Né? Então, o pessoal ficou com uma birra com ele, acho que muito por essas reportagens, falando questão dele chupar chiclete também, o povo tá com uma birra. Não dá, assim, pra entender umas coisas, sabe? Então, né, acabou que muitos torcedores ficam pegando birra. E aí eu acho que foi importante também essa entrevista dele, né? E ter essas matérias, né? Só com esses slogans, sendo que foi de coisa que já passou, pra os torcedores também, né, acordarem pra muito das mídias aqui que só querem mesmo que gerar engajamento. Então vai ser com esses títulos mesmo, vai ser buscando mesmo, né, que a pessoa vá ali depois, o que acontece? Vai ter aquele título chamativo, mas você vê que na matéria, quando você for fazer, você for ler, se você ler matéria na íntegra, ou principalmente o próprio vídeo da entrevista dele, você vai ver que não é aquilo que ele falou, que é uma coisa normal. E uma coisa que eu até fiquei pensando, eu falei assim, teve a questão do, acho que o Lucas Moura no São Paulo, né? Quem não sabia se ia ficar tal. Não teve esse alvoroço todo. Ele falou, não, eu vou. Acho que no final do ano ele deu meio que entrevista, não falando que ia ficar ou que não ia, só falando que não, vou ver depois com o meu empresário e tal, se eu vou ficar no São Paulo, ou se eu vou às vezes pra Europa. A própria questão do Mina, né? Falando que tava querendo ir pro exterior e tal.
Mas não, com o Matheus Pereira parece que vira um alarde, assim, as pessoas estão querendo de picardia mesmo que vira alarde, que ele receba esse hate, que não tem o porquê, assim. E ele falou, não, podem me vaiar por essa questão, ele ainda falou, podem me vaiar pela questão de não estar entregando dentro de campo, né? Mas fora de campo não tem nada a ver, então, né, parece que é só para atrair um hate para ele, que não tem motivo, para que pareça mesmo, para juntar esse combo, né, de as pessoas acreditarem que ele está insatisfeito, às vezes. E aí, né, você vai ver os comentários das fotos dele, né, toda hora, nossa, fica chato, né? Fica parecendo que esse torcedor fica chato. Então, né, eu espero que a torcida acorde em relação a isso, né? E foi importante também, né, ele dar entrevista, eu falei, eu acho que foi a melhor entrevista dele para as pessoas terem noção de que essa questão não teve nada a ver com a questão do Cruzeiro, dele estar insatisfeito, foi por causa do Figo, gente. E e o que ele falou, muitos jogadores, você pode perguntar, estão querendo mesmo, estão no Brasil porque não receberam proposta da Europa, né? Até os próprios treinadores, a gente viu com o do Botafogo, né, o que aconteceu, foi para os Emirados. Então, né, os jogadores também esperam proposta do exterior. Ele não disse nada alarmante assim, né? E virou, e tudo que ele fala, tal, vira um rebuliço, né? Porque atrai, né? Rede, atrai, né? Visualizações, então o povo vai matando. Então eu espero que a torcida, né? Comece a ficar mais atenta com isso, que isso não faz bem, não. Você vai querer que seu jogador fique recebendo esse hate e tal, esse questionamento toda hora? Ou vai querer que ele só faça o trabalho dele? Eu preferia, né, que o Matheus Pereira fizesse o trabalho dele. E também o torcedor tem que ficar mais, né, acordar pra vida, porque olha, assim, no Brasil, quem que teria que joga igual o Matheus Pereira? Pode não estar no auge, igual eu falei, pode estar faltando algumas coisas, não tá entregando, né, o que poderia entregar, que a gente sabe que ele já entregou, né? Mas eu acho que não tem nenhum quase entregando já o que ele tá entregando, né? E o torcedor tem hora que não para pra ver, né, o quanto que ele foi importante, né? Tipo, ano passado e esse ano, né? Então, e eu acho que ainda vai ser esse ano, né? Então, o torcedor tem hora que tem que, né, deixar. Eu acho que acaba que é muito nesses momentos. Você percebe que também esse hate vem muito nos momentos de derrota, né? Mas não pode também colocar só na conta dele, não, gente, né? É igual o Gabigol uma coisa interessante também, né? Gabigol ontem assumiu vamos dizer assim, a culpa, né? Falando que ele errou e tal, né? Mas foi interessante também, acho que foi Dudu, acho que falando, né? Quando erra o grupo, quando perde o grupo inteiro, quando erra o grupo inteiro. Então, mostra o senso de união. Eu acho que o que mais né, importante também é porque, né, hoje ia ter a coletiva do Jardim e tal, e aí já começa com, né, com esse sentimento ruim, né, como se tivesse tudo errado. Também não é assim, né? Tá, perdeu o clássico e tal, mas igual eu falei, né? Aconteceu igual no primeiro clássico na Arena MRV, né? Quem ganhou? Eles davam como favoritos, não, o Cruzeiro ganhar, esse time que o Cruzeiro tal, ganhar, e a gente ganhou de 2-0 lá, né? A primeira vitória no clássico, nossa. Então, foi como se fosse esse jogo. O Cruzeiro precisava daquele jogo muito da vitória, né? Tava naquela questão de o Atlético perdia quase essa questão do rebaixamento, né? De não conseguir permanecer. O Cruzeiro foi lá e venceu. Foi a mesma coisa do Atlético. Então, às vezes eu tava com essa força maior porque, né? Tava precisando muito, tá? E o Cruzeiro tá, claro, né? Não é que o Cruzeiro não queria ganhar, mas acabou jogando de uma forma mais diferente, né? E o Atlético acabou, às vezes, entrando mais concentrado, sei lá, né? Por causa dessa questão de precisar, né? Se não tivesse ganhado ou até empatado, né? Já não ia para semifinais. Então, acho que isso fez a diferença também no próprio comportamento, assim, do jogador. Interferiu, assim, não que os jogadores do Cruzeiro e tal, né, não deviam jogar, né, jogar com raça e tal, ainda mais por ser clássico, mas acabou entrando melhor na mentalidade do Atlético, talvez, assim. Então, né, o torcedor também tem que ter consciência que é um jogo, não é o jogo da final, né?
E esqueceu, né, que igual, tanto que eu não, né, não esque, quem ganhou o primeiro clássico na arena foi nós e ninguém acreditava. Então, às vezes não, né, não vai ser tudo perfeito. E agora é focar, igual eu falei, né, passou o jogo, ficar com a cabeça quente, não, ficar até o próximo jogo pode ficar com a cabeça quente, mas tá começando o Leonardo Jardim, que é um técnico aí, português, né, de renome, então, né, a gente viu o time do Mônaco que ele treinou já, então ficar cheio de esperança tal que, né, vão que ele consiga trabalhar, tirar o melhor, né, desses jogadores e seguir em frente que a final tá aí, né? Então, é focar isso na final e, né, tendo o jogo de volta, igual o Fabrício Bruno falou, dar a resposta no jogo de volta, tendo um jogo de volta. Então foi esse o vídeo, acho que acabou juntando vários assuntos, porque não foi, acabou que o jogo em si ficando meio fora a parte por causa que, igual o VAR, né, e o Arthur acabou se tornando o protagonista do jogo, né, que não deveria ser os jogadores, mas acabou, né, se tornando o protagonista do jogo. Mas, né, aí agora, quarta-feira já tem outro jogo, e aí é focar nas semifinais e final mesmo, para depois começar brasileiro, sul-americana, né, gente? A gente ainda tá no início do ano. Se a gente jogar tudo, né, pro alto, já não vai dar certo, porque a gente já tá no início do ano. A gente nem mais, igual ano passado, né? A gente chegou, teve um início bom, aí depois deu aquela questão no final, mas terminamos, né, numa final de Sul-Americana que ninguém imaginava, tal, né? Então, calmar também, né? Tá no início, né? Então é isso, simbora, e agora é apoiar mesmo, né, o Leonardo Jardim. E até o próximo vídeo.